Vamos à leitura do texto base da questão. Vamos lá. Enquanto os millennials se acostumaram com abreviações mais tradicionais, a geração Z utiliza variações mais complexas. Marque isso aqui, ó, variações. Incorporando até mesmo acrônimos em inglês. A diferença entre eles tem a ver com o uso de dispositivos digitais desde a infância pelos mais novos. Impacta sua forma de se comunicar e interagir. Um dos exemplos mais citados desse embate geracional é a sigla FDS, que para os millennials significa fim de semana, para a geração Z é um xingamento nada convidativo. Tá? Embora façam parte do mesmo contexto social histórico, isso aqui é importante, ó, mesmo contexto social histórico. A variação da linguagem e do uso das tecnologias de comunicação entre millennials e geração Z exemplifica a noção interpretativista de que aí que mora o nosso foco. Então, Clifford. Gertz, esse nome é Gertz. É um cara que faz parte dessa antropologia interpretativa. Qual que é a ideia? Diferente dos outros antropólogos tradicionais que vão priorizar funções das instituições, por exemplo, você tem lá o Malinowski com seu funcionalismo, na sua análise etnográfica, você vai ter o Lévi-Strauss, que vai procurar as estruturas subjacentes, universais, que marcam. O Clifford, ele vai ser fortemente influenciado pelo Weber. E o Weber, vocês lembram, ele prioriza a ação individual, os sentidos que o indivíduo atribui na sua ação. Então, você vai ter o Gertz dando um protagonismo ao que os indivíduos, como eles interpretam, como eles significam esse seu espaço social, esses seus símbolos, de alguma forma inspirada pelo modelo compreensivo do Weber. Então, essa antropologia interpretativista, ela vai dar mais protagonismo aqui aos significados que os indivíduos dão aos símbolos que estão disponíveis na sua própria cultura. Lembrando que esses estudos da cultura do Gertz são estudos altamente o quê? Voltados para um estudo dinâmico. E é interessante que esses padrões dinâmicos permitem a gente compreender, por exemplo, como que no mesmo contexto histórico, pensando que para a história o que separa a geração Z dos millennials não é nada, está dentro da mesma temporalidade, só que você tem nesse mesmo espaço, nesse mesmo tempo, padrões de comportamento e de interpretação completamente diferentes, sendo aqui exemplificado pela sigla que é FDS, tá? Então, com isso, a gente tem o que é suficiente para julgar as alternativas. Vamos lá, começar pela letra A. Exemplifica a noção interpretativista de que as formações semânticas revelam limites cognitivos. Bom, isso aqui está meio que dizendo que dependendo das formações semânticas, você apresenta limites cognitivos, se você interpreta de um jeito ou de outro, ou interpretando de outra forma. O foco do texto não é uma análise de capacidades cognitivas, mas sim como você tem um protagonismo dos significados nas interpretações. Então você está fugindo aqui do texto de dizer isso promove uma capacidade cognitiva, isso diminui promove uma capacidade cognitiva, isso aqui ele é mais evoluído, menos evoluído, está completamente fora dessas interpretações. B. Causalidades históricas orientam as ações coletivas. Essas causalidades históricas, elas afetam e são afetadas pelas interpretações que os indivíduos fazem. Lembra, ele está inspirado aqui no modelo compreensivo do Weber. Então, não são elas que vão orientar necessariamente a interpretação. No nosso exemplo, você tem dois grupos geracionais no mesmo contexto histórico com interpretações diferentes. Então, a gente não pode partir daí. Por isso que a análise interpretativista, o foco dela está aqui, ó, olha, está no texto, nas variações linguísticas. Esse é o foco, não é ver as causalidades históricas que levaram, não. Vamos analisar
ali as diferenças de significado que os indivíduos estão dando às suas ações, não as estruturas ou as eventuais transformações históricas. Letra C. Ações institucionais provam estágios evolutivos. Lembra que eu te disse que essa vertente interpretativista vai fugir dessa ideia do funcionalismo e muito menos dessa ideia de evolucionismo, tá? Que os próprios funcionalistas também criticavam. Letra D. Estruturas linguísticas integram povos isolados. Você não tem como foco aqui da questão essa ideia das estruturas linguísticas estarem sendo utilizadas para integrar esses povos e incluí-los dentro de uma cultura, não. E digo mais, a gente pode pensar que nessa análise interpretativista, o foco não se limita à linguagem, tá? Mas a ação é como que dentro de diferentes contextos sociais e históricos você tem essa transformação linguística. Então, o foco não é pensar que as estruturas linguísticas vão integrar esses povos isolados, até porque não é isso que está sendo abordado no texto base da questão. Agora, a letra E, que é a nossa alternativa correta, a letra E, símbolos significantes criam padrões culturais. Então, está mostrando como que você tem símbolos, como que você tem elementos ligados a esses significados atribuídos pelos indivíduos, tá? Esses significantes e esses significados, nessa relação entre os indivíduos, você vai tendo a criação desses padrões culturais. Então, essa análise interpretativista quer entender exatamente isso, como isso se dá, beleza? Então é isso, forte abraço, até mais, falou!